Olá, nosso objetivo aqui hoje é mostrar para vocês o passo a passo, desde o cadastramento de um fluxo comercial, né? Desde a hora que eu cadastro o lead até o momento que eu crio uma proposta para ele, um contrato e isso vira um lançamento financeiro dentro do Trinity, tá? Então vamos lá, vamos começar por onde tudo começa, que é no cadastro do lead. Então aqui no menu à esquerda tem cadastro CRM, leads. Aqui você vai incluir então o teu prospect, né? Você vai incluir aqui com o sinalzinho de mais, na opção de incluir manualmente. Lembrando que você também pode importar de uma lista, né? Que esteja no Excel, ou receber esse lead através do portal do cliente ou através de uma lista, de uma página de contatos no seu site, tá? Bom, esse cliente que eu vou cadastrar aqui, ele é uma pessoa jurídica. Eu vou pegar um CNPJ aqui que eu selecionei que é da nossa própria empresa, né? Vou pesquisar aqui, ó, colocando o CNPJ no formulário, no cadastro formulário e dando pesquisar, ele já localiza no banco de dados essa empresa, que é uma integração com o site da Receita Federal. E ao clicar em preencher aqui, ele já alimenta o meu formulário com as informações que estão na Receita. É bom sempre conferir, porque a Receita não é dona da verdade e às vezes tem algumas informações que não estão atualizadas, ou na maioria das vezes também o e-mail que vem aqui não é o e-mail do cliente, mas o e-mail do contador. Então é bom utilizar essa ferramenta para poder acelerar o preenchimento do cadastro, mas existe sempre a possibilidade de você ter que melhorar esse cadastro. Então aqui tem o razão social, nome fantasia, etiqueta. Você pode considerar a temperatura do cliente, quer dizer, se o cliente está com uma necessidade alta de compra daquilo que você oferece, você pode colocar quente, média, morno e frio, caso seja um lead frio, né? Que você não fez nenhum contato com ele, não é nenhuma indicação e ele está ali na sua lista de leads, tá? Esse campo etiqueta a gente cadastrou aqui por padrão quente, morno e frio, mas ele pode ser alimentado com outras etiquetas aqui, tá? Vamos colocar que seja quente, tá? Vencimento do Kanban é até quando que eu quero ficar observando esse lead lá no Kanban. Então, eu posso colocar uma data de vencimento e também pode ser utilizada no Kanban como filtro. Por enquanto eu vou deixar sem essa informação. Se foi indicação de alguém, do lado direito os contatos dentro dessa empresa, os telefones, os e-mails, o endereço. E eu posso também preencher informações como ramo de atividade. Então, essa empresa é uma empresa de software, né? Então já vamos colocar aqui software, segmento de serviços. Pronto. Região pode ser, você pode segmentar por região, por origem, ou seja, esse cliente foi uma indicação, veio por rede social, veio através do site. Aqui vou colocar como indicação. Faixa de faturamento, aqui acima de 1000, de 0 a 100, de 101 a 500, de 501 a 1000 ou acima de 1000K. Você pode colocar aqui a faixa de faturamento, o porte da empresa, se ela é. Aqui você pode cadastrar se é de pequeno, médio, grande porte, Eireli, MEI. Você pode criar essas características. Tudo que você preencher nesse bloco de classificação aqui, ele pode servir como filtro mais para frente, tanto no Kanban quanto na parte de pesquisa de leads, tá bom? Bom, aqui eu vou gravar já esse lead e vou incluir os contatos dentro dessa empresa. Então, Vanderlei Cardoso Jaú é um CNPJ e eu vou cadastrar as pessoas que estão lá dentro. Clicando aqui no maisinho, eu posso cadastrar os meus contatos dentro dessa empresa. Então, tem lá o senhor, próprio Vanderlei Cardoso. O apelido dele é só Vanderlei, por exemplo, posso deixar assim. CPF, RG, departamento, cargo, ah, gerente aqui. Nível de influência, ou seja, se ele é o decisor, é a pessoa que influencia ou participa. Vamos supor que seja um influenciador. Né? Do lado direito você pode incluir os contatos do Vanderlei, o celular dele,
Vou colocar um celular fictício aqui, só para o nosso teste, tá? Você pode incluir e-mails, então por novapc.com.br. Pode incluir mais que um, igual o telefone, posso incluir quantos eu quiser, basta ir clicando nos botõezinhos azuis aqui. Vou colocar aqui também comercial novapc.com.br. Endereço do Vanderlei, né? Não mais da empresa, endereço pessoal. Aqui é interessante dizer que se você colocar o CEP, ele pesquisa no site da Receita e preenche para você, tá? Esse CEP, esse endereço. Aí é só salvar. Você pode colocar também complemento, caso tenha algum complemento, apartamento, conjunto, alguma coisa assim. E sempre, nunca esqueça de salvar, apesar que se você esquecer de salvar o endereço aqui, tentar salvar aqui, o sistema vai avisar você, ó, operação não finalizada, salvar ou cancelar, que é essa parte aqui. Então você salva, e aí salva, ele vai permitir esse salvamento. Repara que agora o Vanderlei está vinculado à empresa Vanderlei Cardoso. Eu posso continuar incluindo quantos contatos eu quiser aqui dentro da minha base de dados, tá? Vou parar por aqui. Ainda no cadastro de leads eu posso incluir comentários, eu posso verificar o histórico. Por enquanto pode ver que o histórico está vazio em relação a essa empresa. E históricos do WhatsApp, caso eu tenha a integração do Trinity com o WhatsApp, que não é o caso dessa base de dados, tá bom? Muito bem. Então vamos dizer que eu cadastrei o meu lead e a próxima etapa que eu tenho a fazer, repara que esse lead está dentro de um funil chamado funil de venda 01 e está na fase de designar colaborador, ou seja, eu selecionar algum responsável, que no caso sou eu aqui, mas selecionar algum responsável para tratar, para começar a fazer a prospecção desse lead, tá? Então eu posso trocar o responsável aqui, caso eu queira trocar o responsável ou deixar o mesmo, ou e trocar a fase também, tá? Não contatado. Por exemplo, já designei o colaborador, agora vou colocar na fase de não contatado. Essas fases aqui eu consigo ver nesse layout que a gente está aqui de formulário. Consigo ver essa fase no layout de lista. Então eu tenho aqui ó, o campo fase e eu posso alterar essa fase por aqui. Então para o Vanderlei está não contatado, se eu quisesse colocar como não atende o telefone, sem interesse, descartado ou contatar futuramente, poderia ser feito também, tá? Vou manter aqui ele não contatado. Depois eu posso criar filtros por esse campo fase e eu também posso ver essa informação no formato de lá da minha primeira tela do sistema, que é o monitor, né? Quando eu estou aqui no monitor, eu consigo ver também nesse formato aqui, ó, de Kanban que a gente fala, onde os cards vão caindo aqui por na coluna. Ó. Então, não contatado, o Vanderlei caiu aqui já com a etiqueta de quente, tá? Se eu tivesse colocado aqui uma data de vencimento para esse Kanban, por exemplo, até o final do mês, e desse um salvar aqui, né? Clicasse aqui, 31 e salvo. Se eu voltar aqui para o Kanban, atualizar essa tela, vamos atualizar a tela. Repara que agora aqui eu tenho um vencimento para esse card aqui dentro do sistema e eu posso filtrar por esse critério aqui, caso eu queira fazer esse filtro, tá? Então, aqui ó, eu consigo filtros avançados, eu consigo filtrar pelo período, tá? Pela data de criação ou pela data de vencimento do card. A data de criação quando o card entrou no Kanban e pelo vencimento, que é aquela data de vencimento do Kanban, tá bom? Também consigo filtrar por temperatura, que é aquelas etiquetas, consigo filtrar por segmento, por ramo de atividade, por algum contexto no comentário, por algum anexo e assim por diante. E consigo salvar esses filtros também, se eu quiser. Aqui, como todo Kanban, vocês já devem conhecer o conceito de Kanban. Caso eu queira arrastar esse card para outra coluna, por exemplo, não tem interesse, arrastei para cá, ele movimenta o card para esse formato, para sem interesse e assim por diante. Eu também posso alterar o card por aqui, ó. Eu posso clicar aqui
e alterar a fase, como a gente já viu aqui nessa opção. Então, operar para a fase, sei lá, não atende para sem interesse. Vou salvar, ele já vai mudar de coluna também aqui, ó. E posso alterar todos, né? Se eu quisesse movimentar todos que estão nessa coluna para uma outra coluna, eu posso vir aqui, mover cartões para, né? E aí eu clico aqui essa opção de sem interesse, eu quero movimentar para não atende. Pronto, confirmar, ele vai transferir, vai voltar o meu card para essa posição, tá? Clicando no card, eu consigo acessar o lead novamente, né? Então ele vai abrir para mim aqui o lead que foi cadastrado, que é aquela ficha que a gente acabou de preencher. E daqui, se eu quisesse, eu poderia criar, então, uma oportunidade. Então, a oportunidade é a partir do momento que eu já consegui falar com a pessoa e criei uma oportunidade. Mas a gente vai fazer algo antes. Vamos marcar, vou agendar, né? Eu estou aqui e eu quero agendar uma ligação para esse contato aqui. Então, eu vou mudar ele para o status de em andamento, aqui. E vou fazer mais uma coisa, eu vou agendar uma ligação. Onde eu consigo fazer qualquer operação dentro da ficha do cliente? No botão histórico, eu consigo fazer qualquer uma dessas operações. Criar um evento, criar uma tarefa, criar um ticket, criar uma oportunidade, criar uma proposta ou criar um projeto, tá? No nosso caso, a gente vai agendar uma ligação para o Vanderlei. Vamos dizer que essa ligação seja amanhã, ou seja hoje, vai? Hoje, daqui a pouquinho, 17h45. Vou colocar aqui evento. Aí eu vou colocar que é uma ligação que eu quero fazer. Vou colocar que essa ligação tem um nível de importante. A categoria desse evento é importante. A data, vou deixar a data de hoje mesmo. E o horário eu vou colocar 17h45, tá? Vou colocar até um pouco menos, 17h43 aqui, 17h45, ligação telefônica e o contato dentro do Vanderlei é o próprio Vanderlei, tá? Muito bem, eu vou salvar esse compromisso, o que vai acontecer? Esse compromisso, ele cai no Trinity dentro do monitor. Se eu voltar aqui agora, eu vou ter a atividade, ó, ligação telefônica às 17h43, tá? Quando no monitor, você vai ver aqui que essa base é zerada, só tem dois eventos aqui, duas atividades aqui dentro do monitor, né? Uma ligação e a outra ir ao banco. Esse ir ao banco, essa barra que está do lado esquerdo, ela representa os status, esses status aqui, ó, os status referente a essa atividade. Então são 5 tipos de status possíveis, tá? Aguardando andamento é esse marrom que estamos aqui, em andamento que é esse azul, pausado, caso eu queira entrar aqui, por exemplo, ir ao banco, eu fui ao banco, mas aí eu parei de ir no banco, eu posso pausar esse evento e fechar. Agora o status desse evento é pausado, mudou a cor para pausado, e posso concluir esse evento. Eu venho aqui e concluo esse evento. Ao concluir o evento, eu posso aceitar o tempo previsto que eu tinha programado aqui para essa atividade. Eu posso aprovar o tempo decorrido, que é a quantidade de tempo que o cronômetro ficou ligado, que a gente tem aquela opção executar, que põe a atividade em execução, ele abre um cronômetro, né, um timer, e fica rodando enquanto eu estou executando aquela atividade, tá? E nesse caso, por exemplo, essa atividade ela ficou aberta em execução já há vários dias, desde o dia 6 de junho, então ela está computando 838 horas aqui. Então é um erro, né? Então eu não vou aceitar essa quantidade de tempo. Eu vou especificar as horas. Então eu venho aqui e vou colocar, eu gastei 1h30 com esse evento e ele me custa, que é o meu custo hora, sei lá, R$ 50 a hora. Mas eu não vou cobrar do cliente, eu poderia marcar aqui para valor cobrável, porque o sistema tem um relatório depois que eu consigo emitir um relatório de horas gastas com o cliente e ele separa horas cobráveis de horas não cobráveis. Vou confirmar. Pronto, agora o status nesse processo é
de concluído. Então, se eu marcar aqui os concluídos, ó, vai aparecer os 2 concluídos que eu já fiz. Ó, deu 17h43, o sistema me deu um alerta que eu tenho essa ligação para ser feita. Então eu posso simplesmente fechar aqui no xizinho e ele daqui 5 minutos vai me lembrar de novo. Eu posso clicar no meio desse bannerzinho aqui, ele não vai mais me dar lembretes a respeito desse compromisso, mas ele fica registrado aqui no sininho. Caso eu queira ir para essa atividade, basta eu clicar no sininho, ou toda a lista de notificações vai ficar aqui no sininho, e eu clico aqui, eu vou direto para a notificação, para o evento da notificação, né, para a atividade, que é ligar para essa pessoa. Aí eu abro o formulário do evento, é para ligar agora às 17h43 para o Vanderlei. Pô, mas eu não tenho o telefone do Vanderlei aqui nessa ficha. Tem sim. Repara aqui do lado direito, superior direito, tem um sinalzinho de mais aqui. Isso aqui é bem importante, que se eu deixar aberto e depois sair, ele vai sempre voltar nesse mesmo layout. Mas pode acontecer que seja a primeira vez que você está usando o Trinity, quando você abrir o evento, isso aqui vai tá oculto. Então aqui eu consigo clicar no maisinho, eu maximizo aqui, ele abre os post-its aqui com dados relacionados ao cliente e ao contato que está selecionado aqui. Tá? Ao cliente, então dados do cliente, nome do cliente, endereço, telefone, e-mail, se tivesse o site, ia sair o site aqui também, tá? E do lado de baixo aqui tem os dados do contato, ó. O nome do contato, o endereço do contato, telefone, os e-mails e todas essas opções que estão em azul, elas são links para eu ir para, se eu quiser acessar a ficha do cliente, eu clico aqui, eu vou para a ficha do cliente. Se eu clicar no telefoninho e eu tiver a integração com a telefonia VoIP do Trinity, ele vai discar para essa pessoa. Se for um telefone celular, eu clicar no WhatsApp, ele vai abrir a integração que eu tenho com o WhatsApp para mandar mensagem. Se eu clicar no endereço, ele vai mostrar a distância do meu escritório até o endereço do cliente, tá? Se eu clicar no e-mail, ele vai abrir o e-mail para mandar um e-mail para esse cliente. Então, é um recurso bem avançado aqui do Trinity, tá? Bom, eu abri esse evento que é fazer uma ligação. O que é comum no dia a dia de prospecção? Eu vou ligar para esse cliente, então eu vou ligar para ele aqui pelo telefone. A hora que eu terminar a conversa, eu vou concluir esse evento. Ou seja, eu vou dizer que eu liguei para a pessoa, né? Então eu, como SDR, eu clico na opção concluir, escrevo o que eu falei com o cliente aqui. Então eu vou colocar assim: cliente gostou da nossa apresentação e quer que eu vá a uma reunião da empresa. Aqui eu posso selecionar o tipo de resultado. O tipo de resultado ele pode ser efetivo ou não efetivo, ou seja, efetivo se eu conseguir falar com a pessoa certa, não efetivo se eu não conseguir falar com a pessoa certa. Então, no caso, eu consegui falar com a pessoa certa. Eu consigo também trocar a fase do lead. A fase do lead. Eu consigo vir aqui e mudar, por exemplo, para escolher a fase, né, o grupo fase que é o funil 01, e eu posso trocar a fase que estava em andamento para alguma outra. Eu conversei com o cliente e ele não tem interesse, por exemplo. Eu poderia mudar então para sem interesse. Ou ele falou para mim assim: não, eu quero que você me contate futuramente. Então eu posso mudar a fase para contatar futuramente. No caso, eu vou manter a fase na opção de em andamento. Como eu não vou mudar a fase, eu nem precisaria preencher essas informações, tá? Então eu só preencho as informações quando eu quero mudar. A partir da ligação que eu fiz, mudou o status da prospecção e eu quero mudar a coluna dele lá no Kanban, tá? Nesse caso, ele quer marcar uma reunião e vamos supor que eu já combinei com ele a data da reunião, que vai ser amanhã às 10 da manhã. Então eu tenho aqui 3 opções para finalizar esse pop-up aqui, que pode ser cancelar, ou seja, desistir do que eu estou fazendo, confirmar, que significa eu concluir esse evento de ligação, que vai mudar o status aqui da ligação de aguardando andamento para concluído,
ou follow-up. O follow-up, o que vai fazer? Ele vai concluir, ele vai mudar o status aqui dessa atividade como concluída, mas já vai abrir um formulário para o mesmo cliente para que eu registre a próxima ação. No nosso caso, a próxima ação é uma reunião. Então vamos optar pela opção follow-up. Cliquei aqui em follow-up, ele já concluiu, abriu um novo formulário para mim. Vou mudar aqui o tipo de evento para reunião. O Trinity, o campo Trinity, importante. E eu vou dizer que a reunião vai ser amanhã, dia 9, às 11 da manhã. E vou deixar isso registrado aqui no meu sistema. Ligação. E vai ser o sistema, quando traz o cliente, ele já traz o endereço do cliente aqui no campo local, tá? Caso a reunião seja do tipo virtual, eu posso marcar essa opção. O sistema vai criar um link na hora que eu salvar essa atividade. Ele vai criar um link de reunião virtual para esse cliente, tá bom? Se eu desmarcar aqui, ele volta com o endereço presencial para eu ir até o endereço do cliente, tá? Ou eu poderia trocar para o meu endereço do meu escritório, e aí significa que o cliente viria até mim, tá bom? Bom, eu vou salvar essa reunião para amanhã, às 11 horas. Vou salvar. Lembrando que o sistema tem formas de lembretes, né, para que eu não esqueça desse compromisso. No caso aqui está parametrizado para que o sistema me lembre com um dia de antecedência e também com 4 horas de antecedência. Então, se a reunião amanhã às 11, 8, 9, 10, quando for 7 horas da manhã, eu vou receber um e-mail e um alerta com uma notificação no Trinity desse compromisso, tá? Beleza. Se eu olhar lá no meu monitor agora, vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, eu não mudei, eu vou mudar aqui, era para reunião aqui, eu mudei tipo, aqui, mudei aqui o tipo para reunião, mas o assunto eu deixei ligação. Então vou mudar aqui para reunião e vou salvar, pronto, já atualizou. Então agora ficou aqui reunião com Vanderlei Cardoso, contato Vanderlei, amanhã às 11 horas da manhã. Beleza. Então, quando chegar amanhã, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui. Imagine que já chegou o amanhã. Eu vou clicar aqui e vou concluir essa reunião. Então, vamos dizer que a reunião, vamos dizer assim, reunião bem-sucedida e o cliente quer agendar uma próxima reunião para apresentar uma proposta. Pronto. Tipo de resultado efetivo, não vou mudar de fase e eu vou dar follow-up. O que é o follow-up? Eu vou marcar a próxima reunião. A próxima reunião agora vai ser na semana que vem, dia 13, às 10 da manhã. Beleza? Marcar a reunião para a apresentação da proposta. Certo? E vou salvar esse compromisso aqui. Beleza. Que eu tenho que desmarcar a agenda Google, porque nessa base eu não tenho a conta do Gmail cadastrada, então eu não consigo fazer a integração com a agenda do Google. Mas isso é importante dizer, que o Trinity permite que eu tenha a integração com a agenda do Google. Toda vez que eu marco um evento aqui no Trinity, ele já integra com o meu calendário lá do Google, tá? Vou salvar agora, vai dar tudo certo, fechei. E agora então eu tenho mais uma reunião finalizada com o Vanderlei e a próxima reunião para apresentação da proposta. Bom, já que eu tenho uma proposta, eu já sei, eu fui na reunião, eu fiz um diagnóstico e eu já sei a necessidade do cliente e já sei o que ele precisa. Então, o que eu vou fazer no Trinity? Eu vou criar uma oportunidade para esse registro, para esse cliente, tá? Então, assim, eu tenho uma oportunidade na mão agora, tá? E eu vou registrar essa oportunidade. Então,
Eu vou demonstrar aqui no Paint do que eu estou falando. O fluxo comercial ele tem 3 etapas aqui dentro do Trinity, tá? Então, uma etapa, 2 etapas, 3 etapas. A primeira etapa é a etapa da, vamos dizer assim, oportunidade, tá? A segunda etapa é contrato. E esse contrato vai virar um contas a receber. Só para vocês entenderem o caminho que a gente vai seguir, tá? Eu acho que até... E antes disso aqui, ó, eu tenho a parte de prospecção. Essa oportunidade aqui, eu vou abrir aqui para vocês. Ela tem uma outra coisa aqui, ó. Essa oportunidade aqui, eu vou puxar ela mais para cima. Eu vou explodir essa oportunidade. Eu estou vendo de cima e o que significa essa oportunidade? Significa o seguinte, imagine que eu tenho aqui, vou pegar aqui, que eu tenho aqui um funil de vendas, né? Vocês já devem ter visto ou falar desse conceito funil de vendas, né? Então deixa eu só girar isso aqui 180 graus. Então esse aqui é o funil. O funil, ele tem etapas. Então vou marcar aqui cada estágio, cada etapa do meu funil de vendas aqui. Então o que são essas etapas, esses estágios, né? Então eu tenho um estágio aqui, que é o estágio da primeira reunião lá, vou colocar aqui, ó, primeira reunião, que é um evento para apresentação das partes, né? Apresentação, vamos dizer. Apresentação. Eu tenho uma segunda etapa que seria diagnóstico, para entender que é proposta, vou colocar aqui, proposta comercial. Já apresentar uma proposta. Eu fiz a reunião, fiz um diagnóstico do cliente, apresentei a minha empresa, aí eu vou fazer uma proposta comercial. Essa proposta ela vai entrar em negociação. E depois eu vou fazer um fechamento. Vamos supor que essa aqui seja a última etapa, fechamento. Então, isso tudo, esse funil com esses estágios aqui é o que nós chamamos dentro do Trinity de oportunidade. Então, a partir do momento que eu sei o que o cliente precisa, ele já é uma oportunidade para mim dentro do sistema. E é legal que eu registre essa oportunidade e aponte em que etapa que está, porque o nosso objetivo é que o nosso cliente que está aqui fora, né? Então o cliente começa fora desse espectro. Ele está aqui na minha fase de... Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Ele está numa fase de prospecção. Qual que é o meu trabalho? Ligar para ele, mandar e-mail de apresentação, mandar portfólio, mandar e-mail de apresentação da empresa, falar do nosso site e tal, até que ele se sinta convencido a querer uma reunião. E aí, quando ele quer uma reunião, o que aconteceu? Abriu uma oportunidade, eu trouxe ele aqui para dentro da primeira fase da minha oportunidade, tá? E aí eu vou para a segunda, terceira fase, quarta fase, fechamento. O cliente aprovou, ele vai vir aqui para eu fazer o contrato para ele. Ele aprovou o contrato, ele vai para o contas a receber para começar a cobrança desse cliente e o Trinity resolve tudo isso aí, tá? Então vamos lá, vou mostrar aqui como que é isso na prática. Então aqui, ó, eu já agendei a reunião, só que agora eu tenho uma atividade para fazer. Eu tenho que abrir uma oportunidade para esse cliente e criar uma proposta comercial. Então vamos fazer isso. Eu posso fazer isso de várias maneiras diferentes. Eu posso vir aqui no módulo de negócios e clicar na opção oportunidade e digitar no formulário do zero. Clicar aqui no maisinho e eu vou digitar aqui do zero. Vou selecionar o cliente, Vanderlei. Então aqui ó, Vanderlei Cardoso. O contato lá dentro da empresa do Vanderlei, que é o próprio Vanderlei. Se tem um vendedor, eu vou colocar quem é o vendedor aqui que fez essa prospecção e está negociando. Do lado direito eu tenho a data de início, que é a data de hoje, que eu estou abrindo essa oportunidade, e a data de previsão de fechamento do negócio, que no meio comercial a gente chama de forecast, tá? Então até quando eu acho que eu vou fechar essa proposta? Vou colocar até o final do mês. Ele já trouxe aqui o funil de oportunidade, que é o que a gente já tem cadastrado no sistema, e que estágio
Eu tô no estágio de reunião. Ou seja, eu poderia já estar na segunda reunião, na fase de proposta, negociação e fechamento. Não, estou na fase da primeira reunião, tá? Aqui eu posso salvar essa oportunidade se eu quiser. Eu vou salvar aqui só para vocês verem. Ele vai abrir aqui já um botão de se eu ganhei ou não ganhei essa oportunidade. Mas repara que eu estou no primeiro estágio, então ainda nem sei quais são os produtos que eu vou lançar nesta oportunidade de negócios. Eu não sei que produto eu vou lançar nessa oportunidade de negócio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ter isso como uma oportunidade. Então vai estar aqui no meu sistema como uma oportunidade colocada. É lógico que tudo não acontece no mesmo dia. Nessa apresentação eu estou simulando como tudo está acontecendo agora, mas isso fica aqui numa lista para eu estar sempre acompanhando. Tenho relatórios de oportunidades por status, por estágio, oportunidade por valor. Então eu preciso ir avançando nessa. Durante o tempo, eu vou avançando nesses estágios que eu estou colocando aqui para vocês. Mas, mas o que a gente precisa fazer? Eu consigo ver também no formato de dashboard. Se eu entrar aqui em dashboard oportunidades, eu vou ver lá que eu tenho duas oportunidades, uma que eu já ganhei e outra que está ativa, que é exatamente essas colocadas. Essas, tem uma das duas ainda tem valor e ele vai, como eu tenho duas oportunidades, uma na fase de proposta, outra na fase de reunião, então esses indicadores também vão me sinalizando. Então imagina com um volume grande de oportunidades colocadas, vai me dar uma estatística muito boa de quantas oportunidades eu tenho em cada estágio. E o meu objetivo como gestor comercial é fazer o quê? Fazer com que as oportunidades elas vão avançando no meu funil da boca da boca aqui do topo do funil para a boca do funil. Então eu quero, se eu tenho 10 oportunidades na fase de apresentação, eu como gestor, eu vou questionando os meus vendedores por que a gente precisa fazer para passar para o nível de proposta. As propostas já estão colocadas, já está no cliente. O que eu posso fazer de follow-up para ir para o nível de negociação? Está na negociação? O que está faltando? Que desconto que eu preciso dar? Que falta nessa negociação? Prazo, preço? O que eu preciso negociar para ir para o fechamento? E o fechamento eu gero o contrato. O contrato vai ser observado pelo cliente. Uma vez que ele assina de forma digital, vai para o meu contas a receber. Entenderam? Então é isso que vai acontecer aqui no Trinity também. Então eu posso, que nem eu falei para vocês, né? Eu posso vir ir lá no módulo de negócios e criar a oportunidade por aqui, né? Como eu criei, ou fazer de um outro jeito. Eu vou excluir essa oportunidade, para vocês já verem, ó, clicando na lixeirinha eu excluo a oportunidade. Ou eu poderia até pelo monitor. Então eu tô aqui, ó, peguei o meu cliente aqui que estava no monitor. Aqui embaixo no evento eu já tenho um botão de criar oportunidade por aqui, ó. Então eu tenho essa facilidade. E se eu tiver na ficha do cliente, ó, clicar aqui para ir na ficha do cliente, no botão histórico, lembra que eu também posso todas essas eventos, esses movimentos aqui eu posso fazer a partir da ficha do cliente, posso criar uma oportunidade por aqui também, tá? Então beleza, eu vou criar por aqui, ó, criar oportunidade. O sistema vai abrir formulário de oportunidade para mim. Eu vou dar um título para essa oportunidade. Então, por exemplo, a venda de banner, por exemplo, tá? Colocar aqui o título da minha oportunidade e vou criar, já vou mudar ela de estágio, vou colocar ela para proposta comercial. Tá? E vou criar aqui na minha oportunidade quais são os itens dessa oportunidade. Então, quando eu clico em incluir produto, ele abre uma linha para eu selecionar os produtos já cadastrados. Tá? Os produtos, eles estão cadastrados dentro do cadastro CRM, produtos e serviços. Então, aqui ó, são os produtos cadastrados no meu sistema. Se eu precisar incluir novos produtos, basta clicar aqui na opção incluir. Então, quando eu der aqui nesse campo pesquisar ou eu digitar o código do produto, quer ver? Eu vou abrir aqui e vou pedir para ele apresentar aqui o código do produto também. Ó. Então, eu posso digitar o código do produto, eu posso digitar aqui
nesse botão de pesquisar a descrição do produto, caso eu saiba a descrição, ou eu posso dar Ctrl Enter, tá vendo? Se eu pôr o mouse em cima ele mostra. Ctrl Enter para abrir a lista de opções para que eu possa pesquisar o que eu quero cadastrar. Então, ó, vou dar Ctrl Enter, ele vai abrir dessa forma. Eu vou selecionar um item aqui, por exemplo. Banner lateral superior mensal. A quantidade, 2 banners a 250 e 500 reais. Eu quero acrescentar um outro item, clico no incluir. E agora eu sei o código 2. Eu vou colocar 2, ele vai já puxar para mim o produto 2 que está aqui, ó. Eu já seleciono também, vou colocar também 2 unidades desse item. Ou eu posso digitar a descrição do produto. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, superior mensal. Então eu venho aqui, ó, incluo um outro produto, coloco aqui superior mensal. Ao colocar isso, o sistema ele já localiza todos os itens que tem essa descrição. Superior mensal, superior mensal, superior mensal, superior mensal. Então, eu vou escolher aqui central, superior mensal e uma unidade só. Ele já soma, né, as quantidades aqui vezes o valor unitário. Esse valor unitário pode ser alterado. Eu posso colocar desconto em valor ou em percentual nessa oportunidade, né? E aqui ele vai ter 2 linhas de subtotal. Uma linha de subtotal para os itens que tem contrato. Então, se você reparar nessa coluna aqui, é a coluna de contratos, tá? Então, se todos os itens têm contrato, ele vai somar tudo aqui, ó. Todos têm contrato. Se, por exemplo, o primeiro item aqui não tivesse contrato, eu desmarcar aqui, ó, ele vai dar um subtotal de 500 reais para esse item que não tem contrato e vai colocar a diferença, que é 1.750, que é com contrato, aqui no 1.750 reais aqui com contrato. Na hora que eu aprovar essa proposta, ele vai gerar o financeiro dos 500 reais e vai gerar o contrato dessas duas partes para que o sistema esse contrato seja assinado e esses valores possam ir para contas a receber, tá? Nesse exemplo eu vou deixar tudo com o contrato para que vocês possam ver. Eu posso também dar desconto e acréscimo em lote, em vez de ficar digitando um por um aqui 10%, eu poderia dar um acréscimo aqui ou desconto de 10% para todos os itens. O sistema já jogaria 10% para todos os itens aqui para mim, tá? Ou eu quero zerar isso aqui, não quero dar desconto nenhum. Posso zerar tanto pelo valor quanto pelo percentual e tá tudo certo, tá? Posso colocar uma observação na oportunidade se eu achar necessário. O que mais eu posso fazer na oportunidade? Vou salvar essa oportunidade do jeito que ela está aqui, na opção de proposta. O que mais eu posso fazer? Eu posso colocar aqui quem são meus concorrentes, com quem que eu estou disputando esse contrato. Então, se eu incluir concorrente aqui, eu posso selecionar quem é o concorrente, qual é o produto dele, banners também, vou colocar aqui que seja a mesma coisa, né? Banners. Também vou colocar que foram 7 unidades e que o total foi mais ou menos 150 por unidade. Ele está com esse preço de 1.050 lá. Ao salvar essa informação, esse registro fica aqui. Se eu tiver mais de um concorrente, basta eu ir incluindo os concorrentes aqui, o sistema vai registrando essa informação e vai deixando salvo aqui para mim na oportunidade, tá bom? Então, se eu for para o formato de lista, vocês vão ver que eu continuo com as duas oportunidades. Uma para essa empresa, outra para essa empresa. Eu quero ver essa oportunidade, basta eu dar duplo clique aqui, eu já vou ver essa oportunidade. Vamos supor que agora, essa oportunidade, eu preciso gerar uma proposta. Lembra que eu tenho uma reunião na segunda-feira para apresentação da proposta? Então eu posso aqui mesmo, ó, dar a oportunidade, já transformar essa oportunidade em proposta. Eu poderia ir lá na proposta, dentro do módulo de negócios e criar do zero. Mas se eu já tenho todos esses dados preenchidos, não faz sentido eu cadastrar a proposta do zero. Eu vou aproveitar todas essas informações que já estão na oportunidade para criar uma proposta. Então eu vou lá, criar proposta. Repara que o sistema vai trazer para o formulário de proposta todas as informações já pré-cadastradas. Eu não preciso digitar praticamente nada, a não ser aquilo que é exclusivo, campo exclusivo da proposta comercial, que é o que? A forma de pagamento, como é que o cliente vai pagar,
Vamos dizer que ele vai pagar em 12 vezes. E o tipo de pagamento, ele vai pagar no boleto, por exemplo. E o meu prazo de entrega, vamos dizer que o meu prazo de entrega é imediato a partir do momento que ele aprovar o contrato, tá? Frete, se tem frete, no caso é serviço, não tem frete, mas se fosse produto e tivesse frete, eu posso informar o valor do frete e se o frete vai ser pago por quem, né? Se pelo emitente ou pelo destinatário, tá? Se o produto tem algum tipo de garantia, eu também consigo cadastrar para que isso faça parte do contrato e o tipo de imposto que eu vou embarcar nessa proposta comercial, tá? Vamos pular essa parte aqui, não vou falar de imposto por enquanto, tá? Bom, tá tudo pronto aqui para minha proposta comercial. Eu vou salvar essa proposta comercial. Pronto. O sistema também habilitou aqui um campo de aprovou sim ou não, tá vendo? Que é igual da oportunidade lá, né? Então se eu fechar aqui, ó, vocês vão ver que aqui também tem sim ou não. Só que o Trinity tem uma inteligência. Quando eu aprovo a oportunidade, que eu aprovo o contrato, a proposta, que faz parte de uma oportunidade, ele já aprova os dois. Eu não preciso aprovar lá a proposta e vir aqui aprovar a oportunidade também. Inclusive, se eu fizer alterações de preço na proposta comercial, o sistema ajusta na oportunidade, tá? Então, se eu entrar aqui na proposta comercial, opa, cadê? Na proposta, é isso aí. Aqui, ó, na proposta é aqui, ó. Se eu entrar aqui na proposta comercial, entrei na proposta e quiser alterar algum valor aqui, dar um desconto, na hora que eu aprovar essa proposta aqui, ele atualiza os valores que estão aqui na oportunidade, tá? Uma outra coisa que dá para fazer aqui na parte da proposta, vamos supor que o cliente pediu um desconto. Só que você não quer perder o histórico. Você fez uma primeira proposta, que é a proposta número 3, versão A, com esses valores. Só que o cliente pediu uma nova versão. Vamos supor que ele fala assim: ah, me faz uma proposta agora, considerando não ter esse segundo item aqui, e uma outra considerando que eu vou ter todos os itens, mas você me dá um desconto de 10%. Então vamos fazer isso agora aqui no sistema. Como seria isso? É simples. Eu venho aqui, eu estou na proposta, né? No módulo de proposta. Eu venho aqui na opção nova versão, gerar, só isso. Ó. Clico nesse botão gerar, ele criou uma versão 3B. Então era 3A, criou a versão 3B. Nessa versão 3B, o que eu vou fazer? Vou dar um desconto aqui de 10% em todos os itens. Beleza? E vou dar um salvar aqui. Criei uma outra proposta. Agora, se eu olhar aqui, vocês vão ver que eu tenho duas propostas. Ó. Uma com versão A, outra versão B. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui o número da proposta para vocês verem. Deixa eu ver se tem número. Acho que isso aqui. Número e versão. Ó. Vou salvar aqui. Pronto. Agora aqui ele vai mostrar para mim, ó, 3A e 3B, tá? Vou voltar na A e quero criar uma outra versão da A sem o último item agora. Então, só clicar aqui no gerar, ele vai duplicar, vai criar a versão C. Eu vou lá na versão C, apago o último item e salvo. Agora, se eu olhar, vocês vão ver, tem três propostas, 3A, 3B, 3C, cada uma com um total diferente de valor, tá? Muito bem. Vamos dizer que o cliente então aprovou a B, a B que é com todos os itens, só que com desconto. Então eu vou clicar aqui e vou dar um sim aqui. Como todos os itens têm contrato, o que o sistema vai fazer? Ele vai gerar um contrato com esse valor de 2025. Então, 12 parcelas de R$ 2.025, tá? São valores mensais que o cliente vai me pagar. Então, como é que eu faço isso? Eu vou aprovar aqui. Antes de gerar o contrato, vamos supor que você precisasse me mandar essa proposta para o cliente aprovar, tá? Então, você vai mandar por e-mail. Eu vou emitir aqui a proposta para vocês verem que a gente tem dois layouts de proposta. Então, eu posso mandar neste layout. Esses são layouts já fixos do sistema. Então, eu já vou mandar aqui, ó, nome da empresa, da minha empresa, o nome do meu cliente, os itens que eu estou propondo com as quantidades e os valores, tá? E a condição de pagamento. Beleza.
baixar, fazer o download desse PDF e mandar para o cliente por WhatsApp, por e-mail, do jeito que eu quiser. Por e-mail, eu diria que a gente faria de um jeito diferente, porque eu posso clicar aqui, ó, já enviar por e-mail. Ele vai mandar a mesma proposta para o meu cliente, só que ele já vai abrir o gerenciador de e-mail e vai mandar para todos os e-mails que está lá no meu cadastro de clientes, né? Ele já vai habilitar, já vai colocar no assunto proposta 3B, a proposta anexada aqui, e aqui eu só coloco o conteúdo, né? A descrição do e-mail aqui para enviar para ele, tá? Se eu abrir essa proposta, vai estar a mesma informação lá, beleza? E eu poderia também fazer na outro modelo, esse outro modelo aqui, esse modelo que é o segundo layout aqui, que é um outro jeito. Ele mostra item a item com os dados da descrição maior que tem lá no cadastro de produtos aqui e cada item separado aqui, mostrando também o total geral, o total de cada item aqui sem o total geral dos produtos, tá bom? Muito bem. Então tem esses dois layouts e tem um terceiro layout que eu posso configurar, tá? Que é esse aqui, ó, configurações. E eu seleciono o modelo de proposta pré-cadastrado, que eu cadastro aqui, ó, negócios, auxiliares, modelos de propostas. Eu crio aqui os meus modelos, no caso eu tenho um modelo aqui cadastrado, e eu posso usar os modelos, se eu tiver mais de um, eu posso usar qualquer um dos modelos na hora que eu estou fazendo a proposta. Então, só tenho um modelo de proposta, vou escolher esse modelo, vou salvar esse modelo e posso emitir nesse layout também ou enviar por e-mail também nesse layout. Olha só, o sistema já vai mostrar, então, nesse layout, a proposta com todos os dados. Beleza? Então, fechou aqui. Também poderia enviar por e-mail, igual eu demonstrei do jeito anterior ali, tá bom? E vou fechar aqui e vamos dizer que aqui eu estou na fase de oportunidade com 3 propostas, nenhuma foi aprovada ainda. Então vamos supor que o cliente então viu a proposta que você mandou para ele e ele mandou um ok aprovando essa proposta. Então se ele aprovou a proposta, eu venho aqui e marco sim. O que o sistema vai fazer? Ó, ao aprovar essa proposta, a oportunidade será atualizada automaticamente, de modo que ambas fiquem com o mesmo valor. Tem certeza que deseja aprovar a proposta? Eu vou colocar não aqui só para voltar e mostrar um detalhe aqui. Então olha aqui, ó, as 3 propostas A, B e C, sendo que todas estão com o mesmo status, ó, ativa, né? Ativa, nenhuma foi aprovada e as 3 aqui. Então, quando eu aprovar essa proposta, então eu vou clicar na B e vou aprovar a B, tá? Então, quando eu aprovar essa proposta, repara o que o sistema vai fazer. Se ele vai trazer para o módulo de contrato, ou seja, porque é um contrato, né? Vou selecionar o tipo de contrato, prestação de serviço. Se esse contrato é por tempo determinado ou indeterminado, ou seja, determinado se ele vai até um determinado período e aí eu preciso fazer um outro contrato para renovar o serviço, ou se é aqueles contratos que a renovação é automática. Se a renovação é automática, eu vou marcar indeterminado, vou selecionar a data de início, que o contrato é a partir de hoje, o dia do pagamento, quando é que o cliente vai pagar as parcelas, que dia do mês que ele vai pagar os R$ 2.025, vou colocar aqui todo dia 10 de cada mês, por exemplo. Quando que será o reajuste? Com 12 meses. Qual o período de fidelidade? Vamos supor que tem fidelidade de 12 meses. E aqui eu vou selecionar o plano de contas, ou seja, de que maneira, que é essa receita, é uma mensalidade, beleza? E vou concluir esse contrato, tá? Então eu vou dar um concluir aqui, o sistema gravou. Se eu quiser ver o contrato, eu posso clicar aqui nesse link, que ele já vai direto para o módulo de contrato. Vamos lá ver só para vocês verem como é que é. Cliquei aqui, ele está no módulo de contratos, que seria o mesmo que eu ia aqui em negócios, contratos, tá? Mesma coisa, eu vou ver lá do mesmo jeito. Vou clicar aqui em contratos, você vai ver que vai estar esse meu aqui do Vanderlei em modo rascunho ainda, tá? Beleza. Rascunho por quê? Porque não foi assinado ainda esse contrato. Então ele também não gerou contas a receber
das parcelas lá, que são as 12 parcelas aqui, ó, que o sistema já gerou de forma automática, ó, 2025. 10 do 9, 10 do 10, né? Porque é todo dia 10 e hoje é dia 8 do 8. Se caso é para cobrar, caso eu cobre no mesmo mês, aí eu marco essa opção pagar e usar, ele põe 10 do 8, 10 do 9, 10 do 10. Se não é, eu desmarco e volto para 10 do 9 aqui, tá bom? Eu também posso falar que a cobrança é no primeiro mês a partir da data de início, né? Então eu posso vir aqui e juntar as duas parcelas, ou seja, esse finalzinho, a do mês a do mês de agosto, a do mês de setembro e ele pagar tudo no mês de outubro, R$ 4.050. Então ele vai pagar tudo no mês de outubro, daqui a um mês, tá? Eu junto duas, caso eu queira. Se não, volta aqui e fica igual estava antes, beleza? Posso marcar pagar e usar e juntar, ó, ele vai fazer isso aí. Eu posso dizer que vai ser pro rata, por exemplo. Aí ele vai cobrar pro rata até, é, até o final do mês, né? Da data do dia de agora, do dia 8 de agosto, dia 10 de agosto até o dia 31, mais o valor do mês de setembro. Então tem todas essas conjunturas aqui que eu posso controlar aqui dentro do sistema, tá? Vou deixar aqui a primeira opção, não juntar e não vou pagar usar, vai pagar a primeira mensalidade só em setembro, tá? Beleza, então o contrato está feito aqui, ó, já está aqui. Eu posso ir na área de documentos, eu posso gerar o contrato por aqui pelo Trinity, então eu vou escolher a opção de contratos, lembrando que esses modelos de contratos podem ser feitos pelo Word, usando os dados que são variáveis, como nome, endereço, telefones, valores, como o campo do sistema, para que o sistema pegue esses dados. Então, vou selecionar aqui um modelo que já foi construído aqui dentro do Trinity, selecionar aqui contrato e vou gerar esse contrato. Aqui está pedindo a data da assinatura do contrato, vamos colocar que a data da assinatura vai ser hoje mesmo e vou dar um gerar documento. O sistema vai gerar esse documento, vou até mudar o nome aqui, ó, contrato Vanderlei Cardoso, por exemplo, né? E vou salvar esse contrato. Ele gerou em Word, eu posso verificar esse contrato. Tá aqui, ó, tá no formato em Word. Tá aqui todas as cláusulas do contrato, os dados do meu cliente. Aqui que está em vermelho é porque eu não preenchi o CPF do cliente, então ele não trouxe. Mas ele já está informando, ó, você esqueceu de informar um dado lá no cadastro do cliente, informa. Aqui os itens com total valor e os campos para assinatura. E aqui que vai o CPF de novo do Vanderlei também não tá em vermelho aqui para informar que está faltando essa informação, tá? Beleza. Eu venho aqui, vou salvar esse arquivo, fazer o seguinte, ó. Opa, vou voltar aqui, arquivo, salvar como, e vou salvar esse contrato no formato de PDF, tá bom? Vou salvar esse arquivo no formato de PDF. Fiz isso, fecho o contrato. Posso vir aqui, ó, nessa parte aqui, ó, ainda estou no módulo de contratos, venho na parte ArcSign, porque o sistema tem um recurso de assinatura digital, tá? Desculpa, volta aqui na fase de documento, no módulo de documento, anexo aquele PDF que a gente acabou de gerar. Então, download, contrato Vanderlei e anexo o contrato aqui, que é o contrato que vai ser utilizado pelo ArcSign, que é a nossa plataforma de assinatura digital, para que o cliente possa assinar esse contrato. Então, ele vai embarcar esse documento que está aqui lá na assinatura do ArcSign. E aí eu venho aqui no ArcSign, aqui eu posso clicar para ele já adicionar as partes do contratante e da contratada. Clico aqui, ele já adiciona de forma automática. Então, aqui o meu cliente, aqui a pessoa jurídica do meu cliente, aqui a pessoa física do meu cliente, a pessoa jurídica do meu cliente. Então, aqui, ó, como aqui é jurídico, eu poderia mudar aqui que eu quero, não quero esse aqui, CPF, quero CNPJ, né? Confirmar o CNPJ.
e o responsável da empresa, aqui no caso da Condoline, para assinatura da Condoline. E se eu quisesse incluir testemunhas, eu poderia, basta eu clicar aqui, ó, selecionar mais uma pessoa que vai assinar, de lead contas ou colaborador, uma testemunha interna aqui, eu seleciono outro colaborador para também fazer parte da assinatura digital, tá? Então, quando eu incluo, ele pergunta se vai ser assinatura pelo CPF ou pelo documento PJ. No caso, o CPF que a gente vai usar. E se eu quisesse, não, eu vou tirar aqui o Vanderlei, né, a pessoa física, e deixar só assinar como pessoa jurídica. Eu posso excluir aqui, fica só a pessoa jurídica e as duas pessoas físicas aqui da empresa, tá? E por fim, para finalizar, eu venho aqui, eu posso salvar tudo isso, venho aqui em cadastro, que está em modo rascunho, né? Clico no botão assinar e enviar para o ArcSign. Quando eu faço isso, o sistema vai automaticamente mandar um e-mail para as partes que estão aqui no ArcSign. Então, para esse e-mail, para esse e-mail, para esse e-mail, e vai recomendar a assinatura para cada uma das partes. Quando as partes assinarem, automaticamente o sistema muda o status aqui de assinar em verde e vai mudar para uma outra cor e vai mudar o status para assinado, tá? Eu vou fazer aqui de forma manual, mas antes eu vou mostrar aqui lá no financeiro, se eu entrar aqui no financeiro, contas a receber, vocês vão verificar que só tem esse lançamento financeiro aqui, ó, de 3.458 que está lançado aqui, tá? Só tem esse lançamento, que é do primeiro contrato que já foi assinado, que já estava lá. E agora a gente vai assinar esse segundo, tá? Então, vou voltar aqui no sistema, assinar e vou assinar manualmente. Vou colocar que a data da assinatura foi hoje e vou dar um confirmar. O que o sistema fez? Já mudou aqui os botões. Esse contrato agora ele está com o botão de estender, caso eu queira estender a assinatura desse contrato. A opção de reajustar, ou seja, eu vou reajustar os valores desse contrato de acordo com o índice de reajuste que está aqui. Eu posso rescindir o contrato, eu posso copiar esse contrato, caso esse contrato possa ser usado para replicar ele para fazer um novo contrato com o mesmo cliente, tá? Ou eu posso rescindir esse contrato, depois de rescindido, copiar com as mesmas cláusulas, com tudo que já está cadastrado aqui, só para mudar alguma característica específica e mandar de novo para assinatura para o cliente, tá bom? Bom, fechei aqui. Se eu voltar agora aqui no financeiro, dar um pesquisar, repara que o meu financeiro aumentou com as parcelas de 2025 aqui para cada um dos meus meses que eu tenho que pagar esses valores, tá? E aí, para finalizar, se a hora que o cliente for fazer o pagamento, se for pagar, vai dar duplo clique aqui, baixar esse pagamento. Eu vou baixar esse valor, poderia baixar um valor menor, né, o valor do título 2025, e eu baixar um valor menor, o sistema ia calcular, ia controlar o saldo pendente. No caso, eu vou baixar 100%. Ao dar baixar aqui, o sistema quita o título. Então, agora eu tenho um título quitado e os outros ainda em aberto. E eu finalizo por aqui essa apresentação. Valeu! Qualquer dúvida, estamos à disposição.